Senhor, os irmãos, quero aqui trazer o término da lição da nossa revista A Igreja em Jerusalém, a nossa lição que estamos estudando, que é a lição 10, a expansão da igreja. Que o Senhor Jesus venha falar ao coração de cada um hoje, que o Espírito Santo venha fazer parte da sua vida. Vamos hoje dar término a essa lição e que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um que vai assistir a live e de cada um que vai assistir ainda nas redes sociais. Então, antes de mais nada, vamos começar com a nossa oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina a entender a Tua palavra e nos ensina e pôr em prática o Teu Evangelho, que a gente possa fazer a Tua obra, como o Senhor mesmo disse antes de partir, que as nossas obras serão maiores que a Sua. Não é porque nós seremos melhor que o Senhor, mas sim porque nós vamos ter mais tempo do que o Senhor teve quando evangelizou aqui na terra. Então, continua nos ensinando e nos orientando o caminho que devemos tomar e o jeito que devemos fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a terceira parte dessa lição, que é a igreja que dá suporte à evangelização. 1.1 O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionário, é necessário dar-lhe suporte na missão que realiza. Nós temos, desde do início da era cristã, a igreja costuma mandar missionário. Só que as igrejas que mandam missionário hoje em dia também, desde aquela época até os dias de hoje, também tem que dar o suporte para essas pessoas. Na igreja antiga, logo no início, a igreja de Jerusalém dava esse suporte mandando outros apóstolos, os apóstolos com mais experiência, e também algum suporte financeiro. Porque também não adianta só mandar a pessoa e deixar a pessoa lá à míngua, viver a própria sorte, como dizem por aí. Nós sabemos que Jesus, que Deus ele abençoa, que Deus ele provê, mas não podemos ficar só dessa maneira. Temos que trazer o apoio, tanto moral como financeiro, a esses missionários. Porque o trabalho de missão é um trabalho tão bonito, porque são aqueles que vão sair das quatro paredes e vão em outros lugares para levar a palavra do Senhor. Isso é um trabalho muito bonito, isso. Um trabalho muito... É bonito de ser feito. Hoje nós vemos que existem os missionários, tanto os de dentro como os de fora. Como assim os de dentro e de fora? Aqueles que vão para outros estados, aqueles que vão para outros países, aqueles que atuam, os de dentro é aqueles que atuam próximo à igreja, como lá na igreja mesmo. Existem algumas missionárias que saem para fazer esse trabalho, distribuindo a palavra de Deus e alimentos. E isso também é lá fora. A igreja onde eu congrego ajuda um missionário lá fora também. Nós sabemos que, infelizmente, com isso, algumas pessoas tentam se aproveitar e tentam enganar alguns lugares, algumas igrejas. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas sérias que estão fazendo o trabalho do Senhor verdadeiramente. Então nós podemos procurar, se a sua igreja não manda um missionário para fora, às vezes não tem, mas pode ajudar algum missionário, é bom. A gente não mandou nenhum missionário para um outro lugar, mas nós ajudamos um missionário, que é lá na África. E ele sempre manda as filmagens, manda, comprei isso aqui, olha aqui, estamos distribuindo aqui agora para o povo, estamos fazendo esse almoço, essa janta, que ele trabalha, se eu não me engano, com crianças, esse missionário, e ele sempre está mandando ali os vídeos, sempre mandando
as coisas ali para a gente ver que ele realmente está fazendo a obra. É dessa forma que a igreja hoje em dia tem que ser. Aquele que pode ajudar, ajude uma obra missionária. Vá lá, ajude, procura uma igreja, pergunta, você trabalha com missões? Existem muitas igrejas aí que trabalham com missões. Eu não vou falar aqui nomes, porque não sei quais são, assim, mas tem muitos grupos que trabalham com missões, que vão em outros lugares evangelizar. Então, se você tem essa possibilidade de ajudar, ajude. Ajude essas pessoas, porque eu creio que a obra de Deus vai crescer mais e mais. E é isso que as igrejas hoje em dia têm que fazer também, continuar fazendo. Preparando os seus missionários, porque não é mandar de qualquer jeito, porque tem que ter o preparo da palavra, porque você via que tinha um apoio moral, o apoio com a palavra. Filipe, quando nós vamos ler o livro de Atos, Filipe, ele desce para Samaria, vai evangelizando Samaria. Quando Jerusalém sabe, manda Pedro e João. Filipe evangelizou, Pedro e João batizou com o Espírito Santo. Então é dessa forma, é uma equipe, é uma união, não é querer ser mais o melhor ou maior do que o outro. Os missionários também têm que botar isso na cabeça. Porque eu fui ali, evangelizei e ganhei uma cidade. Não, mas eu ganhei um estado. O outro, não, eu ganhei um país. Não, para com isso. A obra de Deus não é competição. A obra de Deus é para a gente pregar o evangelho e povoar o reino de Deus. O ponto 2 vai falar assim: a igreja que discipula. Lucas mostra que o apóstolo, tendo ido a Samaria, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo. Atos 8,15. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos, o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito Santo. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isso é, se converteram e foram batizados nas águas, e contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Então, o que acontece? O discipulado numa igreja, ele é muito importante. Por quê? O discipulado, ele vai doutrinar, vai ensinar aquelas pessoas a doutrina daquela igreja, o costume daquela igreja, vai ajudar ali a trazer. E nós vimos, como eu já tinha dito anteriormente, Filipe vinha batizando na água, mas não estava batizando no Espírito Santo. Não estava trazendo o Espírito Santo para aquelas pessoas. E nós sabemos que sem o batismo do Espírito Santo, não tem como a gente continuar a caminhada. Por quê? Porque quando nós caminhamos sem o Espírito Santo, nós perdemos o rumo, perdemos a direção. Porque é Ele que vai nos dar a direção para onde nós devemos andar, na direção onde nós devemos ir. Então, que vocês venham buscar o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é muito importante para a nossa vida. É Ele que vai identificar onde está a falha, é Ele que vai identificar onde está a pessoa doente, se a pessoa está mentindo ou não. Então, é Ele que vai estar sempre no comando, não somos nós. Porque quando nós entramos no comando, pegamos a obra de Deus e pegamos a rédea e falamos o comando é meu, não vai dar nada certo. É o batismo com o Espírito Santo. Onde você aprende isso? É quando você é discipulado, você é doutrinado. Então foi isso que Jerusalém entendeu. Filipe está indo muito bem, mas ainda falta algo. Vai lá e amostra para ele. Amostra para ele e para aquele povo que já se converteu. Ainda falta algo. Então que vocês venham buscar o batismo com o Espírito Santo todos os dias, para que, se você ainda não é batizado, busque até conseguir, porque o que o batismo do Espírito Santo faz através de você é muito grandioso e a obra do Senhor cresce muito mais. O ponto 3. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando a fé e o batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos 8, 14 e 15. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito Santo.
Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então, o batismo do Espírito Santo é muito importante para a obra do novo crente e para a continuação, porque é aquilo, com o batismo do Espírito Santo, é como eu já estava falando aqui, é o Espírito Santo que vai te guiar o caminho, é aquele que vai converter, aliás, porque quem convence somos nós. Nós convencemos as pessoas com as nossas palavras, falando que ele está indo no caminho errado. Então, quando as pessoas entendem isso, elas, opa, então eu tenho que melhorar o meu caminho. Então, qual caminho tomar? Aí, quem vai converter não somos nós. Aí é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai tomar aquela pessoa e vai dar força para aquela pessoa andar nos caminhos do Senhor. Porque quando ele pensa, ele olhar, ele falar, ele vai lembrar, opa, o pastor Roberto falou isso. E o Espírito Santo vai falar, opa, e o Espírito Santo está dando continuidade. Eu estou sentindo. Por isso que eu senti que eu estava indo por esse caminho e o caminho não era. Eu lembrei do que o pastor Roberto disse. Quem fez ele lembrar daquilo que eu disse, que eu preguei? Foi eu mesmo? Não, foi o Espírito Santo. Opa, eu aprendi isso na igreja. Eu aprendi que se eu pegar esse caminho, eu estou errado. Se eu continuar fazendo isso, eu estou errado. Se eu minto, mesmo que na brincadeira, mesmo que seja uma mentirinha pequena, que eu acho que é pequena, eu estou errado. Quem vai te alertar sobre isso? É o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo de Deus que vai pegar e vai te amostrar e vai te doutrinar, que vai te converter ao verdadeiro evangelho. É ele que vai te ajudar na sua caminhada. Então busque o Espírito Santo. Se você quer ver a igreja expandir e a igreja crescer, busque sempre a presença do Espírito Santo. E antes de sair, coloque ele à frente, porque é ele que vai fazer a conversão daqueles aonde você vai pregar a palavra do Senhor. Amém? A conclusão da nossa lição vai falar: nesta lição, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro. A palavra de Deus é a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Espero que vocês tenham gostado da aula durante essa semana, essas 3 partes. Semana que vem iremos estudar uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Então, que o Senhor venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês e que vocês venham ter um ótimo dia hoje. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tudo, que o Senhor continue nos guiando e nos dando a Tua palavra, nos confortando e nos guiando no caminho que devemos andar. Que a gente venha se desviar do mau caminho, mas que a gente venha continuar com a Tua presença. Não tire de nós a Sua presença, Senhor, não tire de nós o Seu Santo Espírito, para que a gente possa continuar andando, vivendo e fazendo a Tua obra e povoando o reino dos céus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Até a próxima live, que o Senhor Jesus vos abençoe.